Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O segredo é deixar no altar, é deixar aos pés do Senhor as nossas petições, as nossas súplicas. O segredo não está em desabafar nas redes sociais, o segredo não está em esperar de pessoas aquilo que só Jesus pode fazer. O segredo é estar de joelhos dobrados, coração rendido, né? Porque não adianta, às vezes, fisicamente nos dobrarmos, mas dentro de nós não estarmos quebrantadas, não estarmos dobradas diante daquele que tudo pode fazer por nós. Amém? Glória a Jesus. Quero dar oportunidade à irmã Daiane para fazer mais uma oração. Amém? Apresentando a vida da irmã Graziele nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo possa usá-la mais uma vez, para que as irmãs que estão tentando se conectar possam ter essa oportunidade, amém? Nós sabemos aí que quando a internet falha, só Jesus, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Irmã Daiane, orando pela vida da irmã Graziele, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amadas. É com muita alegria, né, que estamos aqui reunidos nessa tarde para glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Oremos. Pai amado, querido, nessa tarde, Senhor, viemos te agradecer, Pai, por essa oportunidade linda de estarmos aqui reunidas, Pai. Queremos te entregar as nossas irmãs, Pai, que estão querendo entrar e não estão conseguindo, que o Senhor possa abençoar, Pai. Pai, que para elas poderem entrar e participarmos, né, desse banquete unidas, ouvir da tua palavra. Senhor, quero te entregar, Senhor, a diaconisa Graziela nas tuas mãos. Senhor, usa a tua filha mais uma vez, Senhor, assim como o Senhor já usa, Pai. Senhor Jesus, usa os lábios dela, Senhor, que ela venha falar, Senhor, aquilo que está no teu coração para o coração da tua igreja nessa tarde, Pai. E venhamos, Senhor, estar de coração aberto, Senhor, de mentes atentas para aproveitar o Senhor. O Senhor tem para falar conosco nesta tarde, Pai. Assim eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã Graziele, com a oportunidade, em nome de Jesus. Todas estão me ouvindo? Amém. Eu quero cumprimentar todas, Papai do Senhor. Estou vendo aqui a Daiane, a Mariane, a Ana Beatriz, a Ana Kézia. São as irmãs que eu conheço e as outras irmãs que eu não conheço. Também a paz do Senhor. Quero poder conhecê-las pessoalmente. Bem, a Ana Kézia me fez esse convite de poder estar trazendo uma reflexão a respeito da oração modelo de Jesus. É uma oração que até os católicos, né? Eles, se você perguntar, eles sabem esta oração, porém, quando nós meditamos afinco cada versículo bíblico, vai nos trazer aprendizagem. Jesus ensinando os seus discípulos a reverenciar, né? E como fazer e como não fazer, né? Porque ele vai começar falando como não fazer, como os hipócritas estavam naquele tempo fazendo, né? Quando você começar a ler do capítulo verso 1, né, nós vamos entender um pouco, mas vamos ver do versículo que a Ana Kézia ela me passou, né, todas de Bíblia aberta, fala agora como a Helena Raquel, Bíblia de papel, né, irmão? Coisa linda, né? Bíblia de papel. Eu estou aqui com algumas, porque algumas são traduções diferentes, mas o significado, a eficácia da palavra do Senhor é a mesma. Ela te traz alimento. Hoje eu estava lavando ali, traz o Senhor falava, é o devocional online que a Ana Kézia traz toda semana. Quem faz o devocional diário, né, com aquelas suas anotações, e esse é o devocional que o Senhor nos proporciona online todas as quartas-feiras, bem?
E abra vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, bem, a partir do verso de número 5, bem, diz assim, a epígrafa vai dizer, continuação do Sermão da Montanha, esmola, oração e jejum, bem, o Espírito Santo, Senhor, nesta tarde, fale conosco, eu também necessito ser admoestrada, ser ensinada, ser orientada pelo Espírito Santo de Deus a respeito da sua palavra, amém? Então vamos ler como a Ana Kézia falou para nós ganharmos tempo. Diz assim, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou algumas traduções no seu aposento, e fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está no oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, é a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, vamos meditar um pouco nesta mensagem. Claro, uma mensagem já lida por muitos, ouvidas, mas quando nós vamos examinando versículo por versículo, cada versículo da palavra do Senhor, ele vai conversando conosco. E o versículo 5, a qual nós iniciamos a nossa leitura, diz assim, e quando orares, não seja como os hipócritas, que os hipócritas, pois que comprazem de orar em pé na sinagoga. Irmãos, levando um pouco para o tempo de Jesus, quando a gente vai ler aquela passagem do publicano, do fariseu, nós vamos entender qual é a hipocrisia que o Senhor estava falando, né, ao iniciar, né, nesse versículo. Porque eles oravam em praça, batendo no seu peito, né, para que as pessoas olhassem e vissem, né, a sua santidade, transmitir, né, a santidade. Eles gritavam em praça pública e para que as pessoas ao redor vissem que eles eram santos. Mas a santidade e a santificação, queridos, muitas das vezes ela não é mostrada em público.
porque quando nós vamos, ao decorrer da oração, o Senhor vai dizer assim, no versículo 6, mas tu, quando orares, não estou dizendo que você que ora, que você que é infusiva, que ora alto, não é nada disso. Mas quando você orar, você não ora alto para mostrar santidade, para mostrar sua eloquência. Não é isso. Muitas das vezes a gente ora alto ou eleva nossas vozes. Às vezes é o sofrimento, às vezes é o processo, é a intercessão, a oração. Mas os hipócritas, eles não faziam assim, né, derramando diante do Senhor a sua dor, derramando diante do Senhor a sua dependência. Eles queriam ser notados. Mas o Senhor Jesus vai mostrar na oração como é que um relacionamento, né? Quando é que você quer ter um relacionamento com o Senhor? Diz assim, mas tu, quando orares, aí vai dizer intimidade, irmão. Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora, glória ao teu Pai. E quando nós vamos ler Pai, quando Jesus expressa a palavra Pai ao Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo em intimidade. Quando Jesus diz assim, Pai, né, um relacionamento, eu que sou mãe, eu não sei quem aí que está nos acompanhando que ainda não teve esse gozo de ser mãe. Eu tenho a minha mãe, então quando eu digo mãe, quando você diz pai, é um relacionamento sincero, porque ninguém quer o seu melhor do que um pai, do que uma mãe. Então quando o Senhor Jesus diz assim, ó, entra no teu quarto, ora teu Pai, que vê o que está em oculto, e isso é tremendo. Porque os nossos olhos carnais, eles só são, eles só têm como que eu vou dizer, a limitação de ver o que está diante dele. Mas o meu Pai, o teu Pai, que é onisciente, que é onipresente, ele não está vendo só hoje. Ele está vendo amanhã. E o Senhor, ele conhece o meu sentimento, ele conhece o teu sentimento. E ele sabe o que eu preciso. E muitas das vezes a gente ora ao Senhor por algo e o Senhor não dá aquilo que eu peço. Alguém já viveu isso? O Senhor dá aquilo que eu preciso. Sabe por quê? Porque ele conhece o oculto. Ele conhece o profundo da nossa alma. Ele sabe o que muitas das vezes a gente está pedindo uma casa, estamos pedindo bens materiais, mas a nossa estrutura espiritual está precisando de algo. Então ele muitas das vezes não vai dar casa, mas ele vai te dar a estrutura espiritual para você se fortalecer. E vai dizer assim, o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, né? Isso aí vai, eu creio que não falando dos católicos, mas a gente está falando a palavra do Senhor. E eu não sei se no nosso, entre vocês tem alguém que já veio do catolicismo. A gente sabe que eles usam muito dessas vãs repetições. Eles oram o Pai Nosso várias vezes. Eles rezam o texto várias vezes, e orando não vejo vãs repetições. Como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Às vezes no nosso dia, que é muito corrido, a gente não tem, irmãos, a oportunidade de ficar 1 hora, 2 horas de joelhos dobrados. Seria bom, claro, porque a oração é o alimento para a tua alma.
A oração é a alavanca que move a mão do Senhor. É através da oração, irmão, que nós encontramos em Deus estrutura para suportar muitas lutas. A gente vai ver Daniel. Né? Daniel é um exemplo de que a oração, a eficácia da oração. Né? Ele orava. Né? A gente vai ver que quando Paulo e Silas eles são lançados no cárcere interior por causa de um milagre na vida de uma jovem, qual foi a ação de Paulo e Silas? A oração. Então, o servo do Senhor, crente em Cristo Jesus, ele tem que ter, irmãos, o desejo pela oração. Às vezes a gente fica horas e horas no Instagram, às vezes a gente fica horas e horas no Facebook, no WhatsApp, e muitas das vezes não reservamos um tempo, não estou dizendo 1 hora, 2 horas, mas 10 minutos, com o joelho no chão, ou andando na casa, ou dobrando a roupa, falando com Deus, clamando ao Senhor, conversando, porque o véu ele foi rasgado e eu e você temos acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de sacerdotes para levar, né, a nossa petição a Deus. Eu e você podemos, na pessoa do Espírito Santo de Deus, orar. E o Senhor ouvir a nossa oração. Então nós vamos ver Paulo e Silas passando por uma adversidade. Qual foi a postura deles? Um orava, aleluia, e o outro louvava. O que isso me faz entender? Que na hora da dor, na hora do tempo nebuloso, das adversidades que batem às nossas portas, você só vai vencer, queridos, se você tiver uma vida de oração. Por que a gente hoje vivenciamos tantas pessoas com síndrome do pânico, com depressões profundas, porque não cultivam o bom hábito de dobrar o joelho e chorar diante do Senhor. Alguém que está aqui já passou pela experiência de estar com o coração apertado, colocar o seu joelho em terra, chorar, entregar ao Pai, porque nós já lemos que ele ouve o oculto. Às vezes você não fala, mas a tua lágrima, o teu choro fala por si. E quando você se levanta do joelho, você está com o teu espírito renovado, você está com o seu espírito transformado, porque você teve um diálogo. O que é a oração, irmão? É uma conversa com Deus. É você conversar com o Senhor, uma oração. Vamos aqui entrar no verso 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos pedirem. O Senhor, a onisciência do Senhor, irmãos, ele é lindo. E eu aprendo algo de Deus, porque temos jovens aqui, nós somos jovens, que até o não de Deus na nossa vida é bênção para nós, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, né? Às vezes você está orando ao Senhor e a resposta ainda não veio. Não é porque nosso Pai é um Pai mau, é porque Ele quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nossas vidas. E diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Então, esse Pai Nosso, irmãos, ele já mostra uma unidade. Ele é meu Pai, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai. E quando a gente diz Pai, é algo muito profundo, porque no próprio Novo Testamento vai dizer que nós, pais carnais, quando nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós nunca vamos dar coisas ruins aos nossos filhos, e ainda assim a palavra diz que nós somos maus. Imagine o nosso Pai Celestial, imagine o Pai que entregou o seu único filho, Pai Nosso. Ele é o meu Pai.
é um relacionamento sincero. É um relacionamento de intimidade, algo profundo. É algo grandioso que quando você dobra os seus joelhos e diz assim, Pai nosso, não é Pai só meu, é Pai seu também. É Pai dos meus filhos, é Pai dos meus pais, Ele é o Pai. E quando a gente diz Pai, a gente está dizendo de amor. Quando a gente diz Pai Nosso, a gente está reverenciando o Senhor com o quê? Com proteção, porque um pai protege. Né? O meu esposo é pai, o meu pai, né? Ele trazia, né, mesmo com as suas limitações, o meu pai sempre procurava me proteger deste mundo, né? Colocando limites. O meu esposo tenta colocar limite. Então, o que o Pai Nosso ele traz para nós? Proteção, abrigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é reverência, irmãos. Quando nós começarmos a orar e dizer Pai Nosso e santificado, é você mostrar ao Senhor a importância que Ele tem em sua vida. Santificado. É a grandiosidade, é a magnitude. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aí que muitas das vezes a gente lê e não estamos voltados para entender este versículo. Seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. Será que nessa tarde nós estamos preparados para ouvir a vontade de Deus em nossa vida? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso, a gente, né, só abrindo aqui um parênteses, né, não estou aqui falando de política, nada disso, tá, queridos? Mas nos últimos tempos, tem muitas pessoas preocupadas do que vai comer domingo. A gente ainda nem atravessou a quarta-feira por completo. Né? E muitas pessoas preocupadas com o amanhã, quando na realidade o amanhã não pertence a nós. Né? A oração modelo vai dizer o pão nosso de cada dia, o de hoje. E isso nos leva um pouco do que o maná significava naquele tempo. Né? Durante 6 dias, os hebreus ele pegavam o alimento do dia. Aí no 6º dia, como naquele tempo o sábado era guardado, não sei se tem algum adventista aqui, por favor, né? Como era guardado o sábado, então eles pegavam para o outro dia também. Mas, porém, o Senhor vai dizer o pão nosso de cada dia, o de hoje. Né? O Senhor hoje, ele proveu o alimento sobre a tua mesa. Então, mostrando para a igreja de Jesus, para nós, que o que importa no reino de Deus é o hoje. Às vezes você está preocupado que vai fazer com o almoço amanhã. Né? Mas é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Provê um alimento hoje, porque o amanhã não pertence a nós. E é muito lindo, irmão, quando nós examinamos essa passagem, né? Quando a Ana Késia me convidou, eu já tinha lido. Mas quando nós vamos minuciosamente entrando pelos viés de cada versículo, a palavra ela conversa conosco. Por isso que diz que a palavra, o Senhor Jesus é a palavra, é a verdade, é a palavra, e a palavra traz alimento, traz conhecimento. E diz assim, perdoa as nossas dívidas. E essa dívida aqui, muitas das vezes a gente pensava, não sei se os irmãos pensavam, mas eu pensava, que era a dívida em real, em euro, em dólar, né?
mas não. O Senhor aqui não está falando em dívida, irmãos, monetárias. Quando o Senhor dizendo dívida, são os meus pecados. Ele perdoa a minha dívida, Ele perdoa a tua dívida. Amém, Jesus. Quando Jesus sobe, quando Ele vai subindo, né, o Gólgota, estava levando sobre si as nossas dívidas. Então a palavra diz assim, ó, perdoai as nossas dívidas, não é dívidas em reais, em qualquer, né, valor que seja. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque na consagração hoje eu falava que quem nos coloca em arapuca, irmãos, quem nos coloca em armadilha é o adversário das nossas almas. Porque um pai que ama, ele jamais vai nos lançar em abismo. O pai que ama, ele jamais vai lhe lançar em caminhos tortuosos. Pelo contrário, quando a gente lê o Salmo 40, ele vai nos dizer que ele nos tirou de um charco de lodo, onde os nossos pés estavam enficados, nós estávamos sujos. Então diz assim, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. E aí é onde muitas pessoas param quando lê o Pai Nosso. Eu já ouvi pessoas ir até aqui, mas livra-nos do mal. Mas quando nós vamos dar seguimento ao versículo, aí a gente vai entender a grandiosidade do Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então este é o Pai que cuida. Este é o Pai zeloso, né, que está nos ensinando o quê? Quando nós dobrarmos o nosso joelho para conversar, porque oração é uma conversa, você apresentar o Senhor, porque nós temos que aprender a orar, irmãos, com inteligência. Tem pessoas que se perdem até na oração, e o Senhor diz que a gente às vezes não recebe porque não sabemos pedir. Irmã Graciele, mas a palavra do Senhor diz que no versículo 8 que o Senhor sabe o que é necessário, mas no próprio livro de Mateus 7, ele vai dizer assim, pedi, e dar-se-vos-á. Então há também uma insistência na petição, no pedido. Você ora com inteligência, Senhor, e abrindo o coração, irmão, porque às vezes a gente abre o coração para conversar com amigas, às vezes a gente abre o nosso coração para expor as nossas dificuldades. Deixa eu ver aqui a hora, Ana Kelly. Já vou terminar. Não, tá tudo bem. A pessoas, e muitas das vezes o Senhor está à porta, né, da nossa casa. Conversa comigo. Estou aqui do teu lado. Fala comigo, eu estou aqui. Aí às vezes a gente leva as nossas necessidades a pessoas que não podem resolver nossos problemas. O Pai está à porta do nosso coração dizendo, fala comigo. Dobra o joelho porque eu estou aqui com os ouvidos que quero te ouvir. E às vezes a gente conversa com pessoas, irmão, que nem querem ouvir o teu problema, porque já tem um deles. E às vezes a gente, né, vai encher mais o nosso amigo, o nosso irmão de problema, quando o nosso Pai que está ali para ouvir, resolver. Porque o teu amigo, ele pode até ouvir, mas muitos problemas ele não pode resolver. Mas o Pai, que tem o poder, que tem a glória, que tem o domínio, que está acima de tudo, de todos os nomes. Ele tem a chave na mão. Ele nessa tarde ele pode virar, sabe, a chavinha, sabe aquele problema que a gente está há ano entregando a ele pode resolver hoje. E ele às vezes está à porta ali só querendo um relacionamento conosco. Senta aqui comigo,
Conversa comigo, eu quero te ouvir. E diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdão, né, irmãos? Essa palavra, ela é forte, porque nos tempos atuais, pouco se fala em perdão. Irmã Graziele, perdoar não é fácil, não. Se eu falar para os irmãos, para as irmãs, né, que a gente aqui está em mulheres, falar que perdoar é fácil, não é fácil. Mas é um mandamento. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai, olha, relacionamento, o Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, em Deus, irmão, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos ensinando a perdoar, a ser mais flexível com as pessoas. Não é olho por olho, dente por dente. Isso é um ensinamento diabólico, né? Que alguém te bate na face, você, ao invés de dar outra face, você bate também. A Ana Kézia falou alguma coisa aqui a respeito de você estar mandando indiretinha em WhatsApp. Irmão, isso é coisa de crente desequilibrado. Né? A Mariane, que está aqui nos ouvindo, ela trouxe um pouco dessa mensagem, irmãos. Isso traz né, para mim, um ponto de desequilíbrio. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai na casa dele, bate na porta, diz assim, ó, se eu te fiz alguma coisa, perdoa. Porque eu não sei a hora que o pai vai vir mandar buscar a igreja, e eu quero ir. Se nós estivermos nesse impasse, nós não veremos a face do Senhor. Né? Então, perdão é algo primordial, irmãos, que nós precisamos cultivar no nosso coração o perdão. Eu preciso aprender a perdoar. E nós só vamos aprender esta dádiva, este penhor, com a ajuda do Espírito Santo e orando. E reconhecendo as nossas faltas, nossas falhas. Então, este capítulo, ele é muito rico. E nos ensinando como chegar diante do Pai. Sabe, tem pessoas que chegam diante do Pai armados, né, querendo impor, se tu não fizer, se tu não fazer, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Somos servos. Servo serve. Servo chega diante do seu Senhor como? Quebrantado, reconhecendo as suas fraquezas. Como Maria se derramava diante dos pés do Mestre, né, em adoração. É assim que a gente chega diante do Pai. Senhor, perdoa meus pecados. Me ensina, Senhor, a perdoar. Me ensina a amar. Me ensina, Senhor, a melhorar como serva do Senhor. Amém? Então, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração esta tarde, e que o Espírito Santo do Senhor, irmão, venha nos ensinar, me ensinar a fazer essa oração, modelo, com quebrantamento, com inteligência. Amém? Para que, através da nossa oração, nós venhamos mover o coração de Deus com uma oração sincera, né? Uma oração voltada, uma oração inteligente, sem impor a Deus nada. Nós não, né? Ele age por misericórdia, não é por merecimento, né? Não é impor a Deus, eu quero, não. Senhor, me ajude, né? Faça a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Estou te pedindo, Pai, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Né? Se o Senhor achar que eu mereço, faz esse algo pela minha vida. Amém? E que Deus em Cristo abençoe a cada uma de nós nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Graziele, amém?
E é isso, minhas amadas irmãs. A oração, não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não ora. E nos momentos, esse momento tão precioso de contato com Deus, de relacionamento, nós precisamos entender que diante do Senhor tudo se revela. Então não adianta a gente chegar com muitas palavras bonitas se Deus está vendo o nosso coração. Ele sabe quem nós somos de verdade e qual é a intenção do nosso coração naquele momento. A forma como eu oro, como eu intercedo pelo meu adversário, aquela pessoa que me persegue. Será que eu estou fazendo uma oração para que o Senhor venha fazer a vontade dele e libertar aquela pessoa? Ou eu estou fazendo uma oração vingativa? Pega ele, Jesus, mata ele, Jesus. Não é assim? Então, temos que pedir esse discernimento ao Espírito Santo. Precisamos reconhecer, Senhor, me ensina a orar. Os discípulos, eles foram humildes. Senhor, nos ensina a orar. Da mesma forma, nós precisamos falar isso com o Senhor. Senhor, Espírito Santo conduz a minha oração, porque mais do que ninguém Ele sabe quem nós somos e o que nós precisamos. Então, o Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento que a gente declara, pede Ele isso com sinceridade, Ele vai direcionando as nossas palavras para que as nossas orações cheguem ao trono do Pai. E assim elas vão ser respondidas. Porque, como a irmã mencionou, às vezes pedimos e não recebemos. Porque como está a intenção do nosso coração? Peço uma bênção material ao Senhor. Se Deus perceber que no meu coração há uma intenção de vaidade, de orgulho, de exibir aquela bênção, Ele não vai me dar. Então, Deus, Ele sabe, conhece tudo. Então, precisamos nos quebrantar, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer até mesmo sentimentos que não agradam a Deus e pedir a Ele misericórdia, para que nós possamos, em tudo, glorificar o nome do Senhor. E não precisamos ficar preocupadas em como orar. Tipo, eu vejo, às vezes, a gente quando palestra para adolescentes, até mesmo crianças já falou, eu não sei orar. Como é que ora? Então, como a irmã Graziele falou, orar é conversar. Então, quanto mais você tem afinidade com uma pessoa, mais você desenvolve o diálogo. Se eu menos converso com Deus, menos diálogo eu vou ter com Ele. Menos facilidade eu vou ter de desenvolver essa conversa. Né? Quando você encontra aquele amigo, aquele parente, que você tem aquela afinidade, você quer contar todas as fofocas, né? E com Deus é assim, quanto mais a gente conversa com Deus, tem essa afinidade, mais a gente quer falar, a gente fala, a gente conversa. Quando a gente percebe, passa uma hora e aí a gente está conversando com Deus, clamando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. E é assim. Só que a gente tem que romper esse ritmo acelerado que nós estamos da nossa vida, né? Muitas coisas para ver, muitas coisas para fazer. Eu dou aquela orada e a gente espera que Deus entenda. E não é bem assim. Precisamos tirar um tempo para Deus, falar com Ele, conversar com Ele, expor a nossa vida para Ele e não para as redes sociais. Amém? Eu quero dar a oportunidade à irmã Daiane para compartilhar o que ela aprendeu nesta tarde. Amém? Logo em seguida também irmã Uzilene, irmã Mariane, tá bom? Querendo a irmã Ana Beatriz, irmã Tessia, irmã Sônia, querendo compartilhar, vocês terão oportunidade para essa saudação. A paz do Senhor mais uma vez, amadas. Fiquei sem palavras, né, Kézia? Depois que você deu esse resumo maravilhoso, Grazi também já falou tudo, fiquei sem palavras. Mas podemos entender melhor o que é uma oração. Né? É isso, pude
gente entender melhor o que é uma oração. Muitas vezes a gente lê, a gente ora o Pai Nosso, mas não tem assim aquela visão que foi passada hoje, né? Bem minuciosamente do que é. Mas hoje podemos ter, né, esse esclarecimento dos céus para podermos colocar em prática, porque não basta só ler, né, não basta só ouvir e não praticar. Entendi. E temos que colocar em prática a cada dia o nosso diálogo com o Senhor. Amém? Amém. Irmãos, Lene. Amém. Muito boa palavra. Vamos falar de oração, a gente fica aqui à tarde, à noite. E orar é muito bom, né? E o Pai Nosso, a gente tem que ter muito cuidado em orar o Pai Nosso, porque se a gente não perdoar o nosso, as dívidas do nosso inimigo, o Senhor não nos perdoa. Tem muita gente que ora o Pai Nosso, que reza, né? Eu já fui católica, numa vez eu tinha uma igreja católica, eu já fui. Mas não está nem sabendo o que está falando. Aí já está naquele ritmo, já no Pai Nosso e vai, mas aí a pessoa está se amaldiçoando, já está porque está falando, perdoa meu pecado, assim como eu perdoo os meus devedores. E aí eu não perdoo, aí então Deus nunca vai me perdoar. Né? A gente tem que ter cuidado. E a oração, isso é muito bom falar de oração. Lá em Jeremias 29:12, fala, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então, invocar o Senhor significa clamar com fé, como um amigo chama o outro por ajuda. Deus nos ouvirá se nós aproximarmos dele com confiança na oração. Todos podemos orar, qualquer um de nós pode orar. Aí tem muita gente que fala assim, eu não sei orar. Chama a irmã tal que sabe, a irmã que é do tipo de oração que sabe. Mas não, cada um de nós podemos orar. Ter essa conversa com Deus. Sim. Cada um de nós pode. Assim como Elias era um homem como a gente. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Também Tiago 5, 17, 18. Então, assim como Deus agiu na vida deles, age na vida de qualquer um de nós. Então, a gente conversar com Deus e não ter medo, porque às vezes a gente acha que Deus vai logo, que a gente é pecador, né? A gente já se acha logo pequenininho, deixa que a irmã Ana Kézia ora por mim, porque Deus não vai me ouvir, não. Mas não, às vezes tem coisas que a gente mesmo, a gente que tem que falar com Deus. Não adianta a irmã fulano orar. O poder da oração não vem da gente. O poder está em Jesus. Aleluia. É Jesus que responde à oração e realiza o impossível. E muitas das vezes a gente fala assim, agora é só orar. Às vezes acontece alguém está doente da nossa família, ou algum amigo. Agora só resta orar. A gente tem mania de querer resolver as coisas primeiro e depois, por último, orar. Mas agora, cada dia eu estou aprendendo, eu já fui assim também. Eu tenho que orar primeiro. Não só resta orar. Primeiro orar. Sim. E a gente orando, o Senhor vai fazer o impossível. A oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Jesus atende a oração quando isso glorifica a Deus. Hoje, de manhã, na consagração, a pregação foi sobre a Bíblia. Aí a irmã estava pregando que Deus usou Davi, que ele era um pequenininho. Não quis usar Saul, por quê? Porque ele ia dar a glória para Saul. Saul era forte. Os irmãos do Davi eram tudo fortes, guerreiros. Mas não, Deus usou Davi. Que é para o Senhor ser glorificado. Não Davi. E Davi estava ali não pela força dele, mas pelo Senhor. Senhor dos exércitos. Então é assim que Deus faz.
A oração traz cura. Glória a Deus. Lá em Tiago 5,16 fala assim, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É por isso que a gente tem que sempre estar intercedendo uma pela outra. O Senhor sempre ouve nossas orações. Glória a Deus. Jesus, ele nos ouve e nos mostra o seu poder. Jesus cura, Jesus liberta e nos mostra o milagre. Só pedir. A oração nos dá força para evitar a tentação. Jesus aconselhou seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por meio da oração, podemos vencer a tentação do pecado. Ore, peça a ajuda de Deus para evitar fazer escolhas erradas. Isso lhe dará força para fazer o que é certo. A oração mais poderosa que eu acho da Bíblia está lá em João 17. É quando Jesus orou por ele mesmo, orou pelos discípulos e orou pela gente, por todos os crentes. Então, essa oração é muito linda. Eu não vi não. Hoje que eu aprendi essa oração. Eu tinha visto, mas aí hoje me lembrou mais. E às vezes eu sempre falo que a gente precisa muito orar, porque Jesus, que era o Senhor, não tinha pecado nenhum, orava direto. Imagina a gente. Ele sempre estava orando, e a gente então tem que estar orando, não tem pecado. Então é isso, vamos continuar nessa força, continuar orando uma pelas outras, que o Senhor continua abençoando a vida de nós.